Quero ler um texto bem conhecido, que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 20. Acho que na sua totalidade aí todos conhecem, né, a história de Ruth, o livro de Ruth. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um texto e um pensamento para o nosso dia referente a esta palavra. Lá no capítulo 1, versículo 20, vai dizer o seguinte: E respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Como eu disse, todos conhecem a história de Ruth, né? Ruth era nora de Noemi. Noemi tinha 2 filhos e ela e seu marido se mudaram para Moabe. E lá o marido morre, os 2 filhos eram casados, né? Casaram com moabitas, e lá os filhos também morrem. E chega um momento em que Noemi diz para as noras: olha, sigam o teu caminho, sigam as suas vidas, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu povo. E uma das noras decide voltar, mas Ruth não. Ruth diz: olha, eu vou contigo, o teu Deus será o meu Deus, né? Para onde tu fores eu irei, né? Onde tu dormires eu dormirei. Então Ruth estava decidida a seguir o caminho da sogra, diferente da sua cunhada. Olha que interessante. A gente costuma ouvir uma frase, vir até uma, como é que eu vou dizer, um paradigma, mas vira quase que uma verdade, né? Certamente você já ouviu essa frase, que o melhor de Deus está por vir. Isso, se nós não nos cuidarmos, até a gente acaba falando isso em pregações, em canções, que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus veio há quase 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, né? Que foi 2000 anos atrás, seu filho Jesus. Este é o melhor de Deus. E algo interessante nessa palavra é porque o livro de Ruth, ele apresenta Jesus. Como eu falei ontem, a Bíblia, toda ela, a chave hermenêutica para a Bíblia é Jesus. Ele é o centro, ele é a hermenêutica, ele é a chave. Mas aí você vai dizer: mas Jesus não aparece em Ruth. Calma lá. Há uma questão aqui em Ruth, né? Eu não vou adentrar em todo o livro, embora ele seja pequenininho, você lê ele aí em alguns minutos, tá? Tem apenas 4 capítulos. No capítulo 2, vai falar que Noemi já voltou para Judá, né? Ela e Ruth então voltaram para sua terra, voltaram para a terra de Noemi, e já estão em Judá. E vai falar que Ruth encontra-se com Boaz. Boaz era um parente de Noemi. Havia uma questão na lei judaica, naquela época, em que havia um personagem chamado resgatador. Ou seja, se a família tinha alguém escravizado, se a família tinha um irmão morto e precisava garantir herdeiro, se a família tinha alguém que estava precisando que uma terra fosse comprada para pagar uma dívida, aparecia o personagem do resgatador. Isto é, alguém da família poderia resgatar, seja o escravo, seja o devedor, seja, ou ainda dar uma continuidade ao nome do irmão morto. Resgatador. Aí que eu quero entrar. Jesus é o resgatador. Quando Boaz aparece com o papel de resgatador de Ruth, consequentemente de Noemi, e olha que interessante, chegou um momento que Noemi diz: olha,
não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque a amargura do Senhor tomou conta da minha vida. Imagine, a mulher perdeu o seu marido, perde os 2 filhos, né? Qual o tamanho da amargura que teria tomado a vida de Noemi? E ela decide voltar, Ruth acompanha, encontram-se com Boaz, né? E vai falar ali no capítulo ainda 3 que Ruth encontra-se com Boaz na eira, daí ela segue algumas orientações da sua sogra, até lá no capítulo 4 que vai dizer o seguinte: olha, Boaz casa-se com Ruth. E o que é interessante, né? A genealogia de Davi, ainda nesse capítulo 4, vai mostrar que Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher, né? Se nós formos visualizar a genealogia de Jesus, lá em Mateus, né, no capítulo 1, capítulo do Evangelho de Mateus, nós vamos ver o seguinte, deixa eu só achar aqui, ó. É o versículo 5, primeiro capítulo de Mateus, versículo 5. Salmão gerou Boaz. Que Boaz é esse? Esse Boaz é o resgatador lá, né, de Ruth e Noemi, né? De Raabe. Boaz gerou de Ruth. Olha só. Salmão gerou Boaz de Raabe, né? Raabe foi a mãe aí de Boaz. E Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou de Ruth o rei Davi, né? E o rei Davi gerou Salomão, da qual foi a mulher de Urias, né? Da mulher de Urias. Então, olha que interessante, né? O melhor de Deus já veio, que é Jesus, o resgatador. Agora, olhando para a vida de Noemi e olhando para a vida de Ruth, imaginem se Ruth decide fazer como fez a sua cunhada, né? Abandonar a sua sogra, abandonar Noemi e voltar lá para sua terra, para sua cidade, né? Nada disso teria acontecido na vida dela. Ela não teria encontrado Boaz, ela não teria auxiliado a sua sogra nesse processo de resgate, ela não teria entrado nem na genealogia de Jesus, ela não teria nem gerado, né, filho que pudesse, então, entrar aí e gerar o rei Davi, gerar a genealogia de Jesus. Quando a gente diz que o melhor de Deus está por vir, na verdade a gente tem que pegar essa frase e modificar ela. Nós temos que dizer que os melhores dias ainda estão por vir. Tá? Se você olhar para a vida de Noemi e de Ruth, que principalmente o versículo que nós lemos ali, versículo 20 do capítulo 1 de Ruth, que diz: olha, não me chamem de Noemi, né? Me chamem de Mara, porque a amargura tomou conta da minha vida. Nós vemos agora esse resgatador, que é Boaz, entrando na vida de Noemi e de Ruth. E aí sim, transformando a realidade, transformando o cenário, transformando as circunstâncias, né, que tomavam conta, que mostravam um cenário totalmente diferente para Ruth e para Noemi. Agora aparece alguém que resgata, não só compra as propriedades do falecido marido de Noemi, mas também casa-se com Ruth, né? E Ruth então tem a sua vida totalmente modificada, né? Pare de dizer, né, que o melhor de Deus está por vir. Diga que os melhores dias estão por vir. Elimine essa mentalidade de Noemi, né, de amargura, de rancor, de mágoa, de tristeza. Levanta a cabeça, por mais que você esteja machucado, dolorido, por mais que você tenha feridas, né, que ainda não cicatrizaram, o resgatador é capaz de curar todas elas. O resgatador é capaz de fechar todas as feridas. O resgatador é capaz de transformar as circunstâncias, né? Por mais que as circunstâncias, né, da vida
que o cenário que você se encontra, o cenário que você vive, por mais que eles pareçam insolúveis, né? Sem solução, sem alternativa, né? O resgatador, no momento certo, ele vai agir e resgatar você dessa situação. Amém? Creia, simplesmente creia. Né? Jesus é suficiente, Jesus é tudo. Não há nada maior do que este nome. Os apóstolos vão narrar, e Lucas narra em Atos, né, que não há nenhum nome no céu, né? Não há nenhum nome na terra maior que este, né, que possa nos dar a salvação, que possa nos resgatar da nossa pecaminosidade, daquele estado que eu e você estávamos, né? Paulo vai dizer aos Efésios, e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Efésios 2:1. Então, nós estávamos nessa condição, todos nós, né? Todos, homens, mulheres, orientais, africanos, europeus, sul-americanos, latinos, todos estão na mesma condição. Todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus. Daí vem o resgatador. E esse resgatador aí transforma a realidade, transforma a situação. Creia nesse resgatador, porque eu sei que ele pode muitas coisas. Amém? Bom dia para o Wellington, que está acompanhando. Bom dia para o Felipe. Bom dia para o Davi e para o Rodrigo. Davi Rodrigo ali, meu amigo. Bom dia para o Paulo Kiefer e para o Marcelo, que estão lá no Facebook. Pessoal, eu fico no Facebook, eu fico aqui descentralizado, tá? Porque eu estou também com o celular transmitindo pelo Instagram, tá? Então por isso que parece aí no Facebook estou descentralizado, não estou no centro da tela, porque eu estou com 2 aparelhos transmitindo simultaneamente. Amém? Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma excelente terça-feira. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Envie essa mensagem para alguém, marque alguém aí, tá? E amanhã, às 7h07 da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Até lá e Deus abençoe.